Fala galera, beleza? Bem-vindo aí mais um vídeo no canal. Essa série que a gente tá fazendo tá bem legal assim. Então hoje o que a gente vai fazer? No primeiro vídeo a gente configurou o projeto, criou o projeto com Vite, depois nós adicionamos o Tailwind CSS para trabalhar com a questão do layout, né? Então nesse vídeo a gente vai configurar React Testing Library, configurar também o Vitest e a gente vai começar a pincelar as primeiras coisas utilizando até o conceito de TDD. Então a gente cria o teste, faz o teste quebrar, a gente faz a implementação, fazendo o teste passar, depois a gente refatora. Beleza? Então mais ou menos isso aí. Quando chegar no momento do TDD, vou explicar um pouco como é que funciona a metodologia. Então não vamos perder tempo, vamos começar a fazer a configuração. Então deixa eu abrir meu browser, deixa eu trazer aqui para vocês o browser. Basicamente, o que normalmente a gente faz, não tem jeito, a gente tem que entrar na documentação da ferramenta. Então aqui é o Vitest, já está aqui, a ferramenta de teste. Então aqui ó, já tem o Yarn, eu estou utilizando o Yarn. Então a gente copia esse comando, coloca aqui, eu estou utilizando a versão 18.15 do Node. Então vamos instalar aqui o Vitest. Deixar ele instalar aí. Tem poucas coisas para fazer no Vitest. Enquanto ele instala, vamos virar isso daqui e pegar a configuração dele. Cadê? Configuring Vitest. Aqui, ó. Então o que ele faz? Primeiro cria esse arquivo aqui, ó. Arquivo vitest.config.ts. Esses arquivos eu coloco aqui mesmo na pasta raiz do projeto, junto aqui com o Vite. Isso daqui é a configuração do Vite e isso aqui é a configuração do Vitest. Né? Isso aqui não precisa, então vou diretamente para cá, copio isso daqui. Isso daqui é uma configuração padrão já. No Vitest tem algumas coisas que a gente vai colocar aqui, algumas coisas básicas, não vai mexer com coverage ainda, vamos baby steps, vamos passo a passo para a gente conseguir chegar no nosso objetivo dessa aula. Beleza, configurei, agora o Vitest está configurado, então vamos para outra biblioteca, que é o Testing Library. Deixa eu fechar isso daqui, abrir mais um aqui, Testing Library. Vamos pesquisar aqui, Testing Library. Então aqui a gente vai precisar de algumas bibliotecas. Né? Opa, deixa eu abrir aqui, beleza. A gente vai precisar de algumas bibliotecas. Vamos aqui no Get Started. Então vamos lá. Então aqui você tem que ler, caso você não conheça o Testing Library, nunca mexeu com teste. Tem que ler um pouco a documentação para você entender como é que funciona e tal. É bem interessante a gente ler um pouco a documentação da biblioteca. Então a gente vai aqui nas frameworks, tem para vários frameworks, Angular, React, Vue, Native, React Native, né, no caso, tem várias coisas aqui. Então a gente vai diretamente para React, vai para introdução e aqui já tem um comando. A gente vai instalar, só copiar esse cara e instalar aqui no nosso projeto. Outra biblioteca que a gente vai utilizar também, que se eu não me engano não está aqui, não está aqui, mas a gente vai utilizar, que é a do Jestdom. E vocês vão entender por que a gente vai utilizar essa biblioteca. Justamente para o Vitest olhar para as coisas que tem no Jest, puxar e conseguir trabalhar. Jestdom. Para quem utiliza o Jest, essa biblioteca tem que ser instalada, deve ser instalada. E a outra biblioteca que a gente vai utilizar, que tem até aqui na documentação, em relação à interação com usuários, né? Que User Interactions. Nós tínhamos duas bibliotecas, a gente tinha a gente tem User Event dentro do Testing Library e a gente tem outra User Event, que é no caso uma biblioteca separada, né? Que ela é mais moderna e tem mais funções e tal. Então eu prefiro utilizar a biblioteca que é uma biblioteca fora, né, do Testing Library React. Lá mais na frente, quando a gente estiver vendo, né, como é que se escreve os testes, a gente vai dar uma olhada.
Então, user-event, e essa biblioteca é responsável por fazer as interações do usuário, por exemplo, clique no botão, mouse hover, entrou numa div, saiu numa div, essas interações que tem no usuário. Então, ela simula essas interações. Então, a gente já adicionou as bibliotecas do testing library, já adicionamos o vtest, já criamos o vtest config, né? Então, se a gente for olhar aqui no vtest, deixa eu abrir aqui de novo a documentação. Se a gente olhar aqui no vtest em configuration, configuring, aqui tem algumas configurações, aqui tem algumas coisas que ele pede, tal, a gente vai configurar algumas coisas aqui, beleza? Então, deixa eu só pegar uma colinha que eu tenho aqui. A gente já vai, já vou mostrar para vocês como é que faz a configuração básica aí do vtest. Então, a gente vai ter algumas coisas aqui, ó, dentro de teste, né? A gente vai ter o env, em que local esse teste não precisa necessariamente colocar esse environment aqui, mas não, vamos deixar assim, vamos ver como é que vai funcionar. E aqui eu vou colocar algumas coisas aqui, ó. Dentro desse objeto tag de teste, a gente vai colocar o globals, true. Da mesma forma que a gente vem aqui no TypeScript, por exemplo, aqui no test config, coloca como true a questão do jest, né, o global, para pegar global, para a IDE ver que os comandos do jest, os comandos do vtest, ele está de forma global nisso daí. Beleza? Então é basicamente isso aqui que a gente vai ter. Outra coisa que a gente vai ter também, a gente vai criar aqui dentro do source, a gente vai criar uma pasta chamada testes, pode ser configs também, pode ser. E aqui eu tenho o setup tests.ts. E aqui eu vou colar algumas coisas, né? Tá vendo aqui? Ele pega os matchers do jest DOM e tem o expected e estende alguns comportamentos do vtest. Então, por isso que a gente precisa dessa biblioteca do jest aqui. Beleza? Então, basicamente aqui, o que tem? O globals, que eu coloquei como true, para a ideia saber e precisa reconhecer os comandos globais do jest, do vtest. Esse environment, que é o JS DOM, o normal, e aqui o setup file, onde que tem algum pré-setup do vtest, okay? Que está dentro da pasta, na verdade aqui está dentro da pasta configs, setup, testes.ts. Então, basicamente isso aqui, se a gente configurou tudo certinho, isso aqui vai estar rodando. Mais uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar para vocês. A gente precisa dessa biblioteca também, ó, JS-DOM, que é justamente esse camarada aqui, ó, o environment, né? Porque a gente vai percorrer a DOM dos elementos, né? A gente vai percorrer a DOM para saber onde estão os elementos e então fazer os expected e fazer os testes. Beleza? Então, basicamente é isso. Vamos testar agora para ver se realmente está rodando. Antes de testar, na verdade, a gente precisa criar um script chamado de teste. Esse script de teste vai ter o que? O vtest run. Somente isso. Vai rodar o vtest e vai dar um run, que o run ele não é no modo watch. Se a gente colocar só o vtest, se eu não me engano, ele executa os testes no modo watch, mas a gente vai ver mais para frente. Se você não sabe desses termos, a gente vai no momento certo a gente vai olhar, beleza? Então vamos criar um teste para esse componente aqui. Eu vou criar aqui um app.test.tsx. Esse app.test ou pode ser app.spec, a pessoa que vem do Angular, né? Eu utilizava muito isso, eu também já programei em Angular. No Angular a gente utiliza o spec. Eu prefiro o spec, né? Mas ultimamente eu estou utilizando o teste, então não tem diferença. O vtest vai olhar para os dois arquivos. Normalmente eu sigo um padrão nos meus projetos pessoais. Eu coloco o spec para componente, teste mais para teste de domínio, regra de negócio, que não envolve UI.
beleza? Mas se a gente dá um yarn test, por exemplo, vamos ver o que ele vai dar aqui. Ele está rodando, parece que reconheceu, vamos ver se ele vai reconhecer esse arquivo. Reconheceu esse arquivo, mas não tem nada escrito, né? Então, dentro do teste, a gente tem algumas funções, algumas nomenclaturas. A gente tem um describe. O que é o describe? O describe, ele vai descrever qual a suíte de teste que a gente está utilizando. No caso aqui, eu sempre coloco o nome do componente, ou o nome do domínio, alguma coisa. Eu sempre, normalmente, coloco o nome do arquivo ali. O app, a gente está testando um app. E aqui dentro dessa função, ela recebe um callback, uma outra função. Pode escrever em forma de arrow function. E aqui dentro, a gente tem os testes propriamente dito. A gente utiliza uma função do VTest chamado it. Então, it. Ultimamente eu estou importando mesmo as funções, mesmo que a configuração global está configurada e tudo certinho, mas eu gosto de configurar dessa forma, principalmente quando a gente converte um projeto que está em Jest, que está em CRA e transforma para Vite, VTest. Eu gosto de fazer as importações. Então, it, e aqui a gente coloca o que a gente quiser. Eu prefiro colocar tudo em inglês. E a nossa vida de programador, a gente tem muito contato com o inglês e eu prefiro isso. Bom que a gente se familiariza um pouco com as coisas. Então, it já tá ali, né? It should be able to render correctly. Então, deveria ser possível renderizar corretamente esse componente. Então, aqui... Opa, peraí. Então, aqui, a gente tem no primeiro parâmetro dessa função, a gente tem o nome do teste. Em seguida, a gente tem a função que testa, mais uma arrow function de callback. Então, dentro do testing library, por exemplo, a gente não vai perder muito tempo com isso neste momento, mas a gente, dentro da biblioteca testing library React, a gente tem uma função chamada de render. Essa função render, ela tem como parâmetro o próprio componente. Então você passa o componente para ela e ela vai renderizar. Se a gente rodar e tudo estiver certinho, as configurações que a gente fez, se estiver pronto, se estiver ok, a gente vai rodar o yarn test e o teste vai rodar. Aqui ele vai dar ok, mas a gente não tem um expected, né? Mais para frente a gente vai olhar esses conceitos, questão de você arranjar os dados, o que executar e o que vai ser esperado, né? A range, a search e when, lá, os 3 passos que tem em todos os testes, né? Primeiro a gente arranja os dados, depois a gente executa o que a gente quer fazer com esses dados e por último o que espera desses dados, né? Então, renderizou, ok, normal, então nossa configuração do VTest do testing library tá ok. Tem uma outra função do testing library que é o screen, eu utilizo muito ela também. Então a gente vai fazer aqui, ó, inspect screen e a gente vai importar do testing library React, ó, não é do DOM, é do testing library React, tanto o render quanto o screen, ok? Para ficar atento nisso. Get by text, por quê? O que está escrito aqui, ó? Hello Junior, é isso? Então a gente pode copiar aqui e colocar aqui, ó, Hello Junior to be in the document. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o testing library renderizar o componente na tela e eu espero que dentro desse componente tenha o texto Hello Junior. Beleza? Então, basicamente é esse teste. Então, eu espero que renderiza de forma correta, como eu mencionei aqui na linha 6. Então, salvei. Se eu rodar yarn test, ele deverá passar. Ele está rodando. Você viu que o VTest é muito rápido. O Jest também é rápido, mas a gente vai ver o ganho de produtividade em development experience quando a gente tiver testes grandes, muitos testes na nossa aplicação e a gente consegue ver um pouco da diferença entre o Jest e o VTest. Beleza? O que você acha, Júnior?
mas tinha passado antes, tá? Mas vamos ver aqui, vamos testar um falso positivo. E se eu mudar aqui para world, hello world, isso meu teste vai passar ou não? Ele deveria quebrar, correto? Porque aqui eu estou esperando hello junior, não hello world. O que aconteceu? Aqui o Vitest até dá o que precisa, o que foi feito aqui, né? Ele não encontrou o elemento com o texto Hello Junior, né? E que ele encontrou aqui, ó, dentro do componente que você me passou, eu não tenho Hello Junior, eu tenho Hello World. Então ele viu que quebrou nesse lugar aqui. Então, se a gente voltar aqui para Hello Junior e rodar os testes novamente, agora ele vai encontrar esse texto e vai dar ok para o nosso teste. Nosso teste passou. Beleza? Pessoal, a aula já tem 16 minutos, então a gente viu aqui como é que configura o Vitest, como é que configura o Testing Library. Eu acho que nesse segundo vídeo tá muito bom esse conteúdo. Nos próximos vídeos, aí a gente vai começar realmente a criar a nossa tela, a gente vai partir para a prática, a gente vai partir para o React utilizando o Tailwind, utilizando o Vite, a gente vai ver como que o Vite trabalha realmente utilizando um hot reload muito rápido, atualizando a página quando a gente altera alguma coisa. Então a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai criar aquela tela de login que eu mostrei lá na primeira aula. Se você não viu a primeira aula, vai lá na primeira aula que eu mostro o Figma, eu mostro o design, o que a gente vai desenvolver. Nessas aulas, não sei quantas aulas vão dar, mas vai ser uma série de aulas, pelo menos as 10 aí eu acredito que vai dar. Então vai ser uns 10 vídeos aí pra gente, utilizando o TDD, utilizando o Vitest, utilizando o Tailwind para ganhar uma produtividade melhor em relação à escrita do CSS. A gente vai utilizar o Testing Library, né, para teste, o Vitest, o Vite, que foi para a criação do projeto. A gente vai utilizar o TDD, como isso nos ajuda na questão de ter mais confiabilidade na hora que a gente for escrever as coisas. Principalmente na hora que a gente for pegar já uma feature pronta, né? Uma feature que já está pronta e a gente utilizar o TDD. Agora, por exemplo, a gente vai fazer a tela de login. E vai ter os testes lá de login, de erro de login, erro de senha, erro de e-mail, algumas validações no front-end. A gente vai utilizar uma biblioteca muito legal para validação de dados, de input de dados. Então, a gente pode utilizar dessas coisas para nos auxiliar, né? Então, criando esses testes e, por acaso, por exemplo, a gente vai fazer tela de login. Vamos supor que vem uma nova feature agora, que seria o login agora não vai ser com e-mail e senha. Vai ser com, sei lá, vai ser com username, por exemplo. Então, com os testes que a gente tem, tá? Os testes estão preparados para ser e-mail, né? Que a gente vai ter validação de e-mail e tal. Mas como agora vai ser como username, usando o TDD a gente faz? A gente escreve os testes. Agora a funcionalidade vai funcionar assim. Vai escrever o username do usuário, vai escrever a senha, vai clicar no botão de login e vai ter que passar, se o login estiver correto, né? Fazendo um caminho feliz. Então, quando a gente fazer esse teste vai quebrar. Depois que esse teste quebrar e a gente escrever o teste corretamente, né? A gente vai lá para onde precisa fazer as correções. Então, a gente escreve o teste para ele quebrar realmente, porque é uma funcionalidade nova, uma alteração. Então, o teste quebra, a gente vai lá, faz a implementação para o teste passar. O teste passando, aí a gente refatora. Precisa refatorar, porque aí a gente tem confiança de fazer essa refatoração. Imagina que você precisa colocar mais coisa dentro dessa tela, ou fazer algumas alterações de layout, outra vez alguma coisa de lógica, que vai alterar um pouquinho o fluxo. Então, tendo esse teste que ampara essa refatoração, fica muito mais fácil. Imagina que esse componente de login fosse escrito em classe, por exemplo. Como era a forma antiga do React, funcionar. Os componentes eram escritos em classe, em vez de function, né? Era class component, em vez de function component. Então, imagine que você tivesse a tela de login feita tudo em classe, utilizando lá as ferramentas da classe, o ciclo de vida da classe, componente did mount, componente did updated. Então,
Aí, e não tem teste nenhum. Primeiramente, normalmente o que é interessante fazer? É isso no melhor dos mundos, no melhor cenário. A gente implementa o teste todinho dessa tela, né? Implementa o teste e fala assim, beleza, agora os testes estão me amparando para fazer a refatoração. Você escreveu os testes, agora você refatora aquele componente que era em classe, agora você refatora com o componente agora em função. Então isso nos dá mais confiabilidade na hora de mexer numa função, em alguma parte do projeto que já existe. A gente tendo um teste que ampara aquela refatoração. Lógico que se houver mudança de comportamento, mudança de regra de negócio, vai fazer com que o teste quebre em muitas das vezes, porque mudou a lógica, mas se a lógica não mudou e a gente precisa fazer uma refatoração, talvez o código não está legal, você quer utilizar algumas técnicas novas, você quer utilizar Clean Architecture, um Clean Code, melhorar um pouquinho a legibilidade do código, você tem um teste que ampara isso. Tem um teste que tem os testes que qualquer coisa que você fizer errado, ele vai indicar aquilo que está errado. Talvez o teste quebre, fala assim, opa, mexi em alguma coisa aqui que não deveria ter mexido. Então, a gente vai utilizar dessa forma, a gente vai utilizar desses conceitos de teste, de implementar teste desde o início da aplicação, como forma de garantir aquilo que a gente está escrevendo. Lógico que tem sempre alguns detalhes que passam, mas isso é normal. A gente não consegue escrever um código 100% seguro, 100% coberto assim de testes, né? Vai ter alguma coisa ou outra que vai passar. Então, mas essa aula foi isso. A gente configurou o Testing Library, React Testing Library. A gente configurou o VTest para trabalhar junto com o Testing Library. A gente escreveu o nosso primeiro teste. A gente tá ainda formando. Então, aqui a gente está com um projeto configurado. A base do projeto configurada, a gente tem as ferramentas que a gente vai utilizar, as ferramentas de teste, as ferramentas de UI, a arquitetura básica assim está pronta. Então, nas próximas aulas, a gente vai colocar a mão na massa mesmo no código, escrever código REACT, escrever os testes, escrever teste, fazer o teste passar, depois voltar a refatorar. A gente vai ser sempre nessa linha. Escreve teste, faz uma implementação, volta para os testes, depois implementação, faz teste, implementação. A gente vai sempre nesse jogo. Beleza, pessoal? Então, a aula foi isso, um pouquinho longa mais do que eu imaginei, mas acredito que foi bem proveitosa. Se você gostou da aula, clica no botão de curtir, no like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Clique no sininho de notificações para receber os vídeos. Então, vai sair bastante conteúdo legal aqui no canal. Já tem um conteúdo sobre TypeScript. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreva, dê seu like, escreve algum comentário. Ficou alguma coisa que... Teve alguma coisa que não ficou claro para você? Coloca nos comentários que eu vou responder todos vocês. Beleza, pessoal? Então, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.